Então, vamos lá. Agradecer aí essa meninada. Estou vendo que tem bastante gente acompanhando o nosso seminário, né? O seminário da Licenciatura em Educação do Campo. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? Deve ter, conforme a Alain muito bem sinalizou, né? Colegas da universidade, de outros cursos, além da Licenciatura em Educação do Campo. Eu sei que tem uma meninada da Pedagogia, que eu solicitei, e da LICA, que eu solicitei que participasse, colegas de outros cursos de repente, também colegas de outras instituições. Parabenizar o Alain por todo o trabalho, né, que ele fez, né, essas coisas aí que ele... os trabalhos que antecederam, né, esse momento, todo ele foi feito pelo Alain, né, eu apenas organizei essa programação junto com a meninada do nosso GT, mas quem conseguiu dar conta de todas essas questões aí a nível de publicação, né, nos sites, no Facebook, WhatsApp, né, então, muitíssimo obrigado, Alain, por esse apoio. Eu queria, antes de passar a palavra para a meninada, que vai contar um pouquinho, né, do que a gente vem fazendo, nosso GT de Educação do Campo, muito rapidamente traçar uma trajetória, né, bem breve do que foi o nosso GT. É um GT que desde sempre existe, né? Quando eu digo desde sempre, desde quando nós, enquanto curso regular da universidade, que optamos por esse tipo de estratégia, a gente tem esse GT, né, o GT de Educação do Campo. Historicamente, sempre foi um GT muito grande, né, um GT que sim, tinha em torno de 20, 22 estudantes, talvez em função dos colegas que estavam naquele GT, né, não tenho dúvida disso, né, o quanto que Marília, com toda a sua doçura, traz muita gente para o GT, a própria professora Lia, o Rafa, enfim, era um GT com 4 professores coordenando, e isso era muito bom, porque a gente tinha uma diversidade de temáticas sendo discutidas nesse GT de Educação do Campo. E aí, né, principalmente a partir do final do ano passado, né? Na metade do ano passado, a Lia se aposentou, Marília resolveu respirar novos ares, não tão novos assim, né, porque está lá na veia Educação Popular, né, no GT que ela está junto com a Roberta, e o Rafa, eu acho que está num GT com a Grace, né, se eu não me engano. E aí, então, o GT de Educação do Campo, ele permanece, mas permanece sob a responsabilidade do Ramofli e da Kátia, né? No segundo semestre do ano passado, ainda estava eu e Kátia como professores responsáveis por esse GT. Esse ano, a gente não teve essas atividades conforme a gente teve nos anos anteriores, então, o que a gente fez foi dar, de alguma forma, continuidade às atividades que já foram iniciadas nos semestres anteriores, né? Então, em função disso, a gente tem um número agora bastante reduzido, muito parecido com os números que o Alain citou no GT dele, de 6, 7 colegas. E aí a nossa organicidade, para pensar o nosso seminário, eu pensei da seguinte forma, junto com a meninada, né, obviamente que tudo isso não foi uma decisão minha sozinha, é uma decisão desse coletivo, então nós fizemos a seguinte organização, conforme está aí no material que foi disponibilizado. Nós temos a Priscila e a Thalia como as duas integrantes, não são apenas elas, mas as duas integrantes do nosso GT, que vão relatar um pouco das atividades que estão sendo desenvolvidas acerca da educação do campo, das políticas, né? Na verdade, são as políticas públicas de educação do campo, e como que isso dialoga com a pedagogia da alternância. Então, a gente priorizou, no primeiro momento, essas duas meninas, porque são as integrantes, uma das integrantes do nosso GT. Logo em seguida, nós teremos a Janaína e a Artênia, né, para
trazer boas memórias, né, porque foram assim duas meninas que participaram intensamente, não só do nosso GT, mas participaram intensamente do nosso GT e de diversas atividades na licenciatura em Educação do Campo. São duas meninas que eu tiro o chapéu o tempo inteiro, porque chegaram assim muito tímidas na licenciatura em Educação do Campo e hoje são referências, né, nos locais onde atuam. E a escolha de Jana e de Artênia são assim escolhas estratégicas, porque as duas foram bolsistas de iniciação científica, bolsistas do PET, fizeram assim duas monografias belíssimas que tratam um pouco lá da CPT na Baixada Fluminense e da história, né, um pouco da articulação, e aí mais a Janaína da CPT com o Dom Adriano. E para encerrar, e aí a gente tentar encerrar com, né, vocês devem estar vendo aí na programação que a nossa ideia é encerrar em torno de 16h40, para que a gente tenha pelo menos uns 20 minutinhos para bater um papo. E aí, então, a gente está convidando a Isabela, e a Isabela também tem uma história muito interessante com a licenciatura em Educação do Campo, né? A Isabela é pedagoga, ela iniciou a licenciatura em Educação do Campo, eu acho que ela fez até o segundo período, né? Se eu não me engano, eu sei que o primeiro ela concluiu. Eu acho que iniciou o segundo período, mas aí depois resolveu tentar o mestrado, né? Passou no mestrado na Rural e fez assim uma pesquisa belíssima sobre as políticas públicas de educação do campo em Nova Iguaçu, o debate da educação do campo em Nova Iguaçu, e que teve a Marília na banca, teve a Lia na banca, teve a Rosilda na banca, enfim, imagino que a Isabela também vai trazer assim, belíssimas contribuições para esse debate, em se tratando principalmente do território que nós estamos inseridos. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, Alan, eu queria que você me ajudasse nisso. Eu vou agora sair, vou deixar essa meninada aí, porque eu estou no celular, meu filho está usando computador. Então, eu estou no celular. Então, eu vou deixar essa meninada aí, ó, a Priscila, depois da Priscila a Lia, depois a Janaína, depois a Artênia, depois a Isabela. Elas vão entrando aqui, tá ok. Elas vão entrando, e aí, quando estiver acabando a Isabela, eu retorno e eu vou ficar acompanhando no Facebook. Tá okay. Bom? Tá ok. Obrigado. Tamo junto. Thalia, um beijo para você. Thalia, minha linda, você tá me ouvindo, né? Seu microfone tá desligado. Mas a Priscila ainda não apareceu aqui para mim. Você começa antes dela? Pode ser? Pode? Então, ok. Eu vou ficar aqui com os bastidores, mas eu tô te ouvindo. Você vai aparecer aqui na tela totalmente, mas eu tô com você, tá? Tá bom? Estou aqui nos bastidores. Tá bom. Obrigada. Nara, tamo junto. Boa tarde, meu nome é Thalia Monteiro, sou aluna do terceiro período de licenciatura em Educação do Campo e esse ano me formei em Pedagogia. Então, ano passado, quando eu comecei a cursar, quando eu comecei no primeiro período, o tema que eu gostaria de trabalhar era a não formação do pedagogo para atuar na educação do campo, porque nesse tempo, nesses 4 anos de formação acadêmica em pedagogia, eu nunca ouvi falar sobre a educação do campo. E, juntamente com as minhas colegas conversando, também nunca ouviram falar da educação do campo. Então, ano passado surgiu a oportunidade de eu estar cursando a licenciatura em Educação do Campo e eu comecei a querer falar desse lado da não formação. Então, foi algo assim, teve uma escassez imensa de material, não consegui achar material para falar a respeito. Conversei com o professor Ramufi e ele falou que eu poderia falar sobre a pedagogia da terra, que era o SIM, a formação do pedagogo para atuar na educação do campo. Então, foi quando eu comecei a falar no segundo período a respeito dessa formação em pedagogia. Então, assim, um estudo bibliográfico, um estudo inicial, não tem muito aprofundamento a respeito, né? Peguei os materiais, juntamente com o professor Ramon me enviou alguns materiais, consegui contato com alguns alunos, consegui com alguns autores também que me enviassem o material que falasse a respeito. Então, nesse primeiro momento, foi trazer a história da pedagogia da terra, como surgiu a pedagogia da terra. E, ao no decorrer, né, da licenciatura, pretendo falar sobre a alfabetização,
sobre essa formação, a importância da escolarização também. Então, a Pedagogia da Terra, a primeira turma surgiu em 98, na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eram pessoas que eram assentadas na reforma agrária. Então, o MST, juntamente em convênio com essa universidade, eles formularam essa pedagogia. E até então era pedagogia. A Pedagogia da Terra surgiu através de um jornal que esses alunos publicaram, falando a respeito de quem eles eram, como funcionava essa questão toda da pedagogia, né, voltada para os assentados na reforma agrária, e eles ficaram conhecidos como Pedagogia da Terra através desse jornal. Então, é importante falar, eu estava lendo alguns artigos, e Caldart fala que antes de acadêmicos, eles eram sem terra. Então, eles enfatizam essa questão da identidade cultural, de quem eles são, de onde eles vieram, e os objetivos dele, que era a alfabetização de assentados na reforma agrária. Então, esses alunos tiveram participação efetiva na formulação da grade curricular dessa Pedagogia da Terra, né? Então, esses alunos, juntamente com a universidade, respeitando a grade curricular de pedagogia, que é exigida, né, pela instituição, eles conseguiram organizar algo que fosse voltado para a educação do campo, para os assentados. Então, eles fizeram parte desse processo de formulação, que é algo onde que eles consigam se identificar na universidade. Então, eles fizeram também com que funcionasse em alternância, em tempo escola e tempo comunidade, algo também diferenciado dos outros cursos, diferenciado da licenciatura, podemos dizer, tradicional em pedagogia. Então, o intuito era formar educadores para que transformasse educadores como transformadores daquela localidade. E dessa forma, eles conseguiram conquistar os seus objetivos, seus direitos. Porque podemos falar que ainda no Brasil existe altos níveis de analfabetismo. E sabemos que na educação, na educação rural, nas áreas rurais, esses índices são maiores ainda. Nas escolas urbanas, sabemos que tem todas as dificuldades, sabemos que existem muitas dificuldades, não querendo comparar quem é que tem mais dificuldade ou menos, mas nas áreas rurais tem a questão das estradas, de deslocamento, falta de saneamento, entre tantos outros. E essa falta de formação também dos educadores para atuar nas escolas. Então, eles fizeram com que funcionasse o regime de tempo escola e tempo comunidade, e assim eles poderiam dialogar com a comunidade, poderiam dialogar com os movimentos sociais também, que tem grande participação nessa trajetória toda, né, da educação do campo e para os assentados. Então, foi se formulando, foi se trabalhando e ganhando espaço na educação, ganhando espaço, mais visibilidade com o passar dos anos. Podemos dizer que ainda é muito recente, né? Em 98, podemos dizer que ainda é muito recente essa Pedagogia da Terra e ainda pouco falada também, muita gente desconhece a Pedagogia da Terra. Então, ele respeita a identidade, já que ele conhece a comunidade, conhece os alunos, eles respeitam aquele local, respeita a sua identidade, respeita os seus saberes. Então, a escola não é somente o lugar onde os alunos vão adquirir conhecimento, vão receber, mas é sim uma troca de experiência, uma troca de saberes. Então, esse tempo comunidade e tempo escola, eles visam aprender a articular o maior número de saberes e construindo conhecimento. Como eu falei, eles não vão adquirir aquele conhecimento pronto, eles vão adquirir e vão construindo juntamente. E com o passar da minha trajetória acadêmica, foi quando eu consegui me identificar e ver que, como pedagoga, como eu poderia atuar em uma área sem conhecer, sem ouvir falar, algo que é surpreendente nas universidades, esse silêncio que existe a respeito da educação do campo, até mesmo na pedagogia, que muitos deles vão para a alfabetização,
vão para séries iniciais da educação, do ensino fundamental, sem conhecer o que é, sem conhecer a... Lógico que cada lugar tem sua especificidade, cada local tem sua cultura, cada local, mas sem ao menos conhecer as políticas públicas que permeiam a educação do campo. E eu gostaria de falar rapidamente do Pronera, que sem o Pronera isso não seria possível. O Pronera, ele vem escolarizando essas pessoas, dando oportunidades de alfabetização, dando oportunidade a qual era negada a esses moradores de áreas rurais. Então, o Pronera, ele fez com que eles tivessem o direito à alfabetização, porque sem a alfabetização, sem as séries iniciais do ensino fundamental e as séries finais e tudo mais, não seria possível a chegada deles ao ensino superior, o qual também o Pronera propicia a esses assentados essa oportunidade de chegar ao ensino superior, não somente em licenciatura, mas também em bacharel, em outras áreas, cursos técnicos e tudo mais. Então, é uma grande importância. O conhecimento científico é importantíssimo para as nossas vidas, mas também as universidades têm muito que aprender com os movimentos sociais, têm muito que aprender com a educação, com essa educação do campo, e espero realmente que isso cresça, que ganhe mais visibilidade, que as pessoas conheçam mais. Então, foi um breve resumo assim sobre a pedagogia da terra, como eles têm trabalhado, como funciona a pedagogia da terra. Eu tenho alguns materiais disponíveis, se alguém tiver interesse em conhecer, se alguém tiver interesse em receber esses materiais, é só entrar em contato comigo. Vou estar aí nos comentários para poder responder alguma dúvida. Espero que vocês tenham entendido qual é esse objetivo da pedagogia da terra. Ele forma, né, na educação infantil e para professores lecionários da educação infantil nas séries iniciais do ensino fundamental. Então, se alguém tiver alguma dúvida a respeito, se eu puder ajudar, pode entrar em contato comigo, e agradeço também ao professor Ramon Fli por ter dado essa oportunidade de falar a respeito da pedagogia da terra, de ter sugerido, de ter falado a respeito da pedagogia da terra, que é algo importantíssimo no seio acadêmico, né? Falarmos a respeito da formação de pedagogos para a educação do campo. Então, essa foi a minha participação, a minha fala. Professor Alain. Ô, querida Thalia, sua fala nos impulsiona, viu? E obrigada. aí, automaticamente, ao ouvi-la, já convidamos para o nosso debate a queridíssima Priscila de Queiroz, para que possa dar continuidade às reflexões iniciadas por você, viu, Thalia? Gratidão. Tá, igualmente, obrigada. Priscila, tem que habilitar o seu microfone. Agora foi. Foi. Vou sair, mas tudo nos bastidores, tá? Tá, ok. Boa tarde, colegas da Educação do Campo, participando desse nosso seminário de Educação do Campo, alternância, né, em tempo de pandemia. O professor Ramon Fli convidou a gente para a gente estar passando para vocês como é que a gente está desenvolvendo a nossa pesquisa, que está bem no início ainda, com a gente ainda descobrindo o que é a educação do campo. E eu, no meu caso, quando eu resolvi participar do GT, de Educação do Campo e Sociais, o que me mudou foi para poder conhecer mesmo o que é a educação do campo. E aí, dos temas assim que me chamaram a atenção e que eu gostei pesquisando foram a questão da EJA, né, e as políticas públicas de educação do campo. E nesse processo de conversar com o professor Ramon Fli, eu tinha colocado para ele para descobrir a ele em relação ao meu território, no caso do Fluminense. E ele colocou para mim que, para eu poder estar fazendo isso,
ficaria um pouco mais limitado, porque esse trabalho de educação do campo voltado para EJA ainda é muito pequeno em relação à Baixada, e que ele propôs para mim que era para poder eu ampliar esse trabalho a nível de Brasil, e principalmente começando a entender o que as políticas públicas para a educação do campo. Então, nesse processo, veio o histórico da educação do campo, aprender como veio acontecendo a luta da educação do campo, o que foi conquistado, né, na educação do campo ao longo desse tempo. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção foram as questões das políticas públicas, né, que a gente viu que os programas que foram instituídos ao longo do tempo, né, esses que foram programas importantes para que se estabelecesse uma educação do campo no país. E isso aí deu, assim, para mim, um panorama, né, uma visão de como a educação do campo estava se instituía no país. E aí vieram as diretrizes operacionais para a educação básica no campo, diretrizes instituídas em 2002 para ampliação das políticas públicas, fundamentais para a orientação e implementação da educação básica do campo. São diretrizes que auxiliam no reconhecimento das práticas vivenciadas no campo. E também vieram o PRONERA, que é um Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que é uma proposta de articulação. Foi aí que realmente iniciou o trabalho de articulação das políticas públicas entre os movimentos sociais do campo e o poder público, para que a educação do campo fosse realmente instituída no país. E a partir daí, que foi instituída a partir do INCRA, que hoje em dia a gente sabe que por conta das modificações e mudanças que vêm acontecendo na nossa cultura brasileira, acontecendo que eles não estão acontecendo. E aí, com esses programas, que são políticas públicas da educação do campo, vem também o PROCAMPO, que é o Programa de Apoio de Formação ao Ensino Superior em Licenciatura, no ano de 2007, em parceria com as instituições públicas de ensino superior, com a intenção de dar uma formação adequada aos que atuam e aos que desejam trabalhar nas escolas do campo, sejam capacitados por áreas de conhecimento e utilizando-se da pedagogia da alternância. E aqui, como a gente está falando nesse seminário, né, a pedagogia da alternância é o fundamental para que a educação do campo seja trabalhada. Então, a gente percebe, né, que no início, quando foi instituída as políticas públicas no campo, a gente percebe que a pedagogia da alternância está totalmente atrelada, ou seja, não tem educação do campo separada da pedagogia da alternância. É essencial a gente ter a alternância para que a gente possa desenvolver o trabalho, porque com a pedagogia da alternância a gente pode proporcionar tanto aos educandos, educadores da educação do campo, uma ampliação da sua visão do seu espaço, do seu ambiente. Um outro programa de políticas públicas para a educação do campo, muito importante, que é o Programa Nacional de Educação do Campo, que foi em 2012, sobre a finalidade de lidar com eixos estruturais, gestão, práticas pedagógicas,
formação de professores, educação de adultos, educação profissional e tecnológica, e infraestrutura física e tecnológica, tendo como um dos objetivos trazer melhorias e qualidade técnica para as escolas do campo. Esse foi um programa que ele procurou ampliar mais a educação do campo e que está dentro das políticas públicas e foi lançado para que as gestões e as práticas, a gestão e a prática pedagógica, ela fosse mais atuante nos espaços das escolas de educação do campo, dando aquela importância da gente valorizar o homem do campo, valorizar o espaço em que os educandos e os educadores que atuam na escola do campo estão presentes, procurando a gente valorizar também a questão do ensino voltado para que o aluno seja construído e não que o aluno seja, que o educando seja apenas um depósito, né? Que é o que a gente vem aprendendo também na LEC ao longo esse pouco tempo que a gente vem participando. A educação no campo, já ela voltada para a questão dos jovens e adultos, ela, na verdade, eu fiz um histórico, assim, não fiz essa trajetória, né? Eu peguei umas partes, assim, que nessa trajetória do trabalho da educação do campo no Brasil, ela passou por muitos formatos, por muitas gestões, onde que o índice mesmo da educação para os jovens e adultos diminuir o índice de analfabetismo no país, aí gerando ainda prejuízos muito mais presentes agora na educação brasileira e consideravelmente muito mais ainda no campo. E a proposta da EJA no campo vem de encontro a essas pessoas que ficaram praticamente esquecidas, né? Que proporcionar a eles que sofreram a negligência do Estado a não apenas a ter um ensino para você ler e escrever, mas sim trazer a capacidade de sujeito na realidade. A atuação da EJA junto aos povos do campo, né, tem o seu maior impacto juntamente aos assentamentos e acampamentos do MST, que a gente conhece, mas através do programa Política Pública, o PRONERA, que contribuiu também muito na inserção de educandos na educação de jovens e adultos e também no ensino superior. Então, a gente aqui percebe a importância das políticas públicas, principalmente na educação do campo, para que haja inserção dessas pessoas, tanto na educação regular e também para aqueles que desejam alcançar o ensino superior. O ensino com jovens e adultos na educação do campo, elas compreendem uma prática de incentivo e participação nos movimentos sindicais, associações do campo, movimentos sociais do campo, para que todos os educandos que sejam atores corresponsáveis na projeção de uma consciência coletiva e emancipatória. E a pedagogia da alternância é um meio de colaboração para que esses educandos possam realizar, identificar as possibilidades de mudança na sua realidade, tornando-se um ator do seu território. E assim contribuir para que a educação do campo, junto a outros jovens e adultos, possa contar e possa fazer com que eles também se sintam motivados a estarem atuando no seu espaço e trazendo outras possibilidades.
E, e mesmo em meio às inúmeras dificuldades existentes no percurso da educação do campo e também na projeção da EJA do campo, uma das dificuldades que a gente percebe a partir de todos os nossos apanhados de material bibliográfico que a gente observa é a indiferença do público diante dessas legitimidades das políticas públicas já instituídas, afastando a possibilidade de que haja uma colaboração em valorizar a educação do campo e a EJA, que faz com que exista uma certa dificuldade, um impasse para que essas políticas sejam alcançadas para quem realmente precisa. E uma das coisas que a gente vê na atualidade, né, que vem resultando isso é o fechamento das escolas de campo, que a gente já sabe que tem observado isso nesse momento da nossa situação política. Também o não investimento nessas escolas, principalmente investimento tanto quanto aos profissionais, os educadores, e também no investimento quanto a materiais apropriados para poder se trabalhar, ou até mesmo espaço físico para poder se ter uma escola do campo para todos. E uma das coisas assim que a gente percebe é que uma das formas ou ferramentas, né, de garantia de políticas públicas na educação do campo, para que todos possam conseguir essa valorização da EJA do campo e também a valorização da educação do campo com alternância, com espaço para que o educando ele possa ir até essa comunidade e indicar que as necessidades e as coisas com as quais ele pode estar colaborando, nada mais é do que ele estar participando, né, de movimentos, participando do fórum, participando dos eventos sobre educação do campo. Tudo isso são meios para auxiliar na articulação e no debate entre o poder público e os representantes dos movimentos sociais, as organizações, as universidades. Esse espaço que a gente está fazendo do nosso seminário é um espaço que a gente está tentando garantir a nossa alternância, é uma ferramenta para a gente garantir com que nós tenhamos o direito à alternância, a estarmos presentes e dizendo qual a importância da alternância para cada um de nós e para o nosso curso e para a educação do campo. Um espaço que se conhece, que é o Fórum Nacional de Educação do Campo, que ele tem um caráter autônomo, foi criado em 2010, é uma ferramenta de auxílio também para a gente estar articulando, né? E a gente sabe que tem a TV FONEC, tem as páginas do FONEC que estão aí promovendo, né, a educação do campo na dinâmica de valores do sujeito, na sua prática social, e participação também nos momentos formativos, como fóruns, seminários, congressos, tudo isso para que a gente cada vez mais contribuir na construção social através do coletivo emancipatório, resistente à injustiça e à opressão. E aí, para finalizar minha fala, eu coloco como uma grande importância para a gente esse espaço que o professor Ramon Frias, a gente coloca para nós, a gente, quanto aluno praticamente recente, porque eu sou de 2019.1,
e colocando essa nossa participação no seminário é de grande importância para nos ajudar, né, a compreender que a educação do campo ela faz a parte de nós, né? Nós que estamos aí nessa estatura, procurando ler artigos, ler materiais a respeito do assunto, que é a educação do campo, e fazendo com que a gente tenha muito mais clareza e abertura da importância da alternância e a educação do campo para a construção de uma sociedade possível, de uma sociedade que possa verdadeiramente viver em que pessoas tenham direitos iguais, como a gente vê nessa vivência que a gente ao participar de um curso como a licenciatura de Educação do Campo. Querida Priscila, muito bom ouvi-la, viu? Vou convidar para esse debate agora, Priscila, a nossa queridíssima Isabela Mello, tá? Que dará continuidade às reflexões antecedidas pela Thalia, agora aprofundadas por você, e Isabela nos trará outras leituras e compreensões. A palavra está com você, Isabela. Seu microfone não está funcionando. Aciona ele aí. Isso, agora foi. Agora foi. Então, gente, obrigada, Alain. Obrigada, Ramofli, pelo convite. Fiquei muito feliz com o convite. Fiquei muito lisonjeada. Eu fui aluna da LEC durante 2 semestres e aí o trabalho não me permitiu continuar. Vou mais ou menos explicar da onde eu falo. Eu sou Isabela, sou de Nova Iguaçu. Trabalhei alguns anos enquanto orientadora pedagógica de uma escola do campo de Nova Iguaçu, e aí foi onde eu encontrei essa nomenclatura e conheci essa nomenclatura. No ano de 2018, 17 para 18, eu fui aprovada no mestrado no PPG Duque, com o meu orientador, Ramofli, pesquisando a educação do campo, pesquisando, né, o que representa a educação do campo em Nova Iguaçu, e aí a gente defende agora em junho. E eu recebo esse presente de falar um pouquinho para vocês sobre esse histórico, né, de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é um município muito grande, que tem boa parte da sua área em área de preservação ambiental, em APAs, em parques. E aí nós temos hoje 12 escolas do campo no município, 12 escolas que atuam com a educação do campo. E que, apesar de todas as dificuldades que a gente tem e que a gente tenta, a gente consegue fazer um trabalho caminhando para, quem sabe, um dia, né, uma certa excelência. Eu falo de um lugar, né, atualmente, enquanto coordenadora do setor de educação do campo de Nova Iguaçu, à frente dessas 2 escolas. E aí, assim, são 2 escolas com realidades muito diferentes, em Cabo Sul, em Tinguá, em Adrianópolis, até em Austin, e que a gente vê realidades muito distintas dessas escolas, mas que todas se entrelaçam, né, em alguns pontos e alguns sentidos. A gente tem uma linha do tempo que é muito importante em Nova Iguaçu, que é a nossa linha do tempo de formação, que é, na verdade, a minha pesquisa de mestrado, né, que é essa parceria rural e Secretaria de Educação e escolas para, nesses quase 10 anos de formação continuada de educação do campo, em parceria, né, da Rural, no nome do Ramofli, no nome da professora Marília, no nome da professora Lia e no nome de outros grandes nomes que participaram e estão sempre participando com a gente nesse percurso formativo, né? A educação do campo de Nova Iguaçu começa com a Enfras, que hoje atualmente é a Escola Municipal Vale do Tinguá, uma ONG que trabalhou com a pedagogia da alternância. Então, a pedagogia da alternância foi o que deu a entrada da educação do campo em Nova Iguaçu. Então, durante muito tempo,
essa ONG funcionou desse sentido, trabalhando a pedagogia da alternância, formando alunos para isso. E aí, num certo período, existe a municipalização dessa escola, e essa escola se torna municipal, e hoje é a Escola Agroecológica do Vale do Tinguá. É uma escola que está sempre à frente dos nossos trabalhos, está sempre participando das nossas atividades, é uma escola que está muito envolvida, né, com profissionais envolvidos, né, na pesquisa, profissionais envolvidos na educação do campo, profissionais envolvidos na militância. E lá atrás, essa escola dá início à nossa história de educação do campo. Atualmente, como eu já falei, são 12 escolas, a gente atua com 12 escolas. As escolas, como Priscila falou, e assim, fiquei muito encantada com a fala dela, e eu não vou repetir, porque ela fala das políticas públicas, né, para a EJA, e fala também da questão do currículo, que a gente sabe que às vezes não acontece. Então, de fato, é o que acontece também no município. A gente segue um currículo comum, mas não existe, não se pensa num currículo específico para a educação do campo, a não ser as escolas que façam um trabalho diferenciado. Mas, assim, é uma luta que, quem sabe, um dia a gente consegue, né? A gente consiga pensar e fazer essas mudanças, essas coisas no currículo. Mas é um município que tem caminhado, é um município que tem tentado, é um município que, durante essa pandemia, apesar de todas as coisas que a gente sabe que tem, a gente tem conseguido dar um suporte maior para as nossas escolas, a gente tem tentado ficar mais perto dessas 12 escolas. Então, eu acredito que na frente a gente possa conseguir mais conquistas, né? Mais vitórias. E aí a gente fala da trajetória da educação do campo, que a Priscila falou muito bem, então não cabe repetir, né? Desse histórico de legislação e de políticas públicas. Vem as diretrizes operacionais, que acaba sendo um marco muito importante no que hoje a gente tem enquanto educação do campo, as diretrizes complementares. E aí a gente começa, para entender a educação do campo no município de Nova Iguaçu, a gente precisa falar dos movimentos sociais e como a Comissão Pastoral da Terra foi importante nessa movimentação da consolidação, de fato, da educação do campo em Nova Iguaçu. Então, a gente, né, acaba trabalhando um pouquinho da importância da Comissão Pastoral da Terra, que foi imprescindível para essa luta, né, de parte do movimento dos sem terras, que veio logo depois. E, assim, esse histórico de luta do MST e a luta pela educação do campo, por uma educação igualitária, por uma educação de qualidade, por uma educação que respeite o outro, que respeite o lugar do outro. E eu acho que é nisso que a gente tenta, a cada dia, se envolver e fazer acontecer, né? De uma educação que busque, de fato, a emancipação e que permita que essa criança, que esse aluno, que essa pessoa que a gente recebe dentro da escola receba a melhor educação que ela puder e que ela seja, de fato, emancipatória, né? Participando dos pilares da educação do campo, pensando na questão agrária, pensando na questão social, pensando na questão, né, toda a geopolítica que a gente tem. E aí a gente sabe que o ideal seria ter um currículo específico, o ideal seria ter algo mais direcionado, mas, infelizmente, é algo que a gente não tem, e, enfim. Na minha dissertação também, a gente fala um pouco do contexto político-social, né, a Baixada Fluminense, e aí eu uso um termo rural-urbano, que é o que alguns autores consideram que é o fato da Baixada Fluminense, né, de ser rural, mas pelas movimentações e pela questão do trabalho, se tornar urbano. Tem também a questão do novo rural, que a gente trabalha direcionando para Nova Iguaçu, falando dessa questão mesmo das novas ruralidades, dos novos métodos de trabalho, dos novos métodos de força, e que não é porque você trabalha fora de casa que você deixa de estar no ambiente rural. E aí eu acho que é isso que é uma das nossas lutas nas 12 escolas do campo, porque algumas não se reconhecem enquanto escolas do campo, porque muitas das vezes falam porque não planta, ou porque não colhe, ou porque não tem nenhum tipo de trabalho, né, que para ele seja considerado campestre, rural. E aí, assim, a gente acaba tendo esse trabalho de conscientização, acaba tendo esse trabalho maior de pensar, né, o que é o rural, o que é o campo no Brasil.
qual a importância do campo no Brasil? E a gente sabe o quanto o campo é importante, né? A gente tem visto tantas tapas por conta disso, tantos problemas por conta disso, então acho que a gente precisa pensar e valorizar esses nossos ambientes. E a escola como um meio de socialização, como um meio de promover, né, novas coisas, eu acredito muito nessa transformação através da escola e que a gente possa pensar e valorizar o campo nesse sentido. Nova Iguaçu ele tem um plano diretor em 1997, assinado por um antigo prefeito, que ele extingue as áreas rurais, e aí é o ponto principal no caso da minha dissertação, que nesse período, quando ele extingue as áreas rurais, e aí em 2008, quase um pouco mais de 10 anos, 11 anos depois, vem um novo prefeito, e o Lindbergh, e ele assina retomando essas áreas rurais, né, do município de Nova Iguaçu, e aí a gente tem 12 áreas rurais no município, onde estão localizadas as 12 escolas do campo do município. E aí, assim, existe um certo vão que eu não consegui descobrir, que como que foi essa escolha das 12 escolas, se foram as escolas que estavam mais próximas dessas áreas rurais, como que foi essa parte, a gente ainda tem pano para manga para tentar descobrir, mas, assim, essa reincorporação das áreas rurais no município de Nova Iguaçu permitiram a gente ter atualmente essas 12 escolas, né? E aí a gente tem um percurso de anos de trabalho, de anos de formação continuada, de anos de parceria com a Rural e com as escolas e com as coordenações do campo, né, que já tiveram pessoas brilhantes, né, à frente, e pessoas que conseguiram muita coisa, e a gente entra no ano de 2018, no ano de 2019, na verdade, eu entro com a minha coordenação e aí a gente tenta outras possibilidades, outros caminhos a serem seguidos, dando continuidade às formações, dando continuidade à formação continuada, dando continuidade a toda a parceria. E uma coisa que me encanta muito e que, de certa forma, me permite ter muito orgulho do município que eu estou, e por menores que sejam as conquistas, com o caminho que a gente segue, esse percurso formativo que Nova Iguaçu teve, de tantas coisas, de tantos encontros, de tantas parcerias, de tanta tentativa de consolidação mesmo. E aí hoje a gente fala que, eu acho que eu posso falar, as pessoas que estão dentro das escolas podem falar, que a gente hoje tem uma educação do campo um pouco mais consolidada, né? E, enfim, são muitas conquistas pequenas, mas que para a gente que trabalha com educação no campo, qualquer conquista é válida. E aí é um pouco disso, né? É um pouco desse histórico que eu tento passar na minha dissertação. E aí, falando de Nova Iguaçu, que foi o convite que me trouxe aqui, o que a gente hoje tem enquanto educação do campo? A gente tem as 2 escolas, as escolas atendem desde a educação infantil, 3 aninhos, até o 9º ano, então a maioria das nossas escolas atende o primeiro segmento, mas um pouco menos da metade atende o primeiro e o segundo segmento. Então, a gente tem escolas que atendem até o 9º ano. A gente tem cerca hoje de 2.200 alunos, mais ou menos, matriculados na rede das escolas do campo. Então, isso, como Nova Iguaçu é muito grande, isso é um número pequeno, mas é um número muito representativo, que a gente tem mais de 2.000 alunos matriculados nas escolas do campo, da rede. A gente tem hoje, além da formação continuada, a gente tem hoje um grupo de trabalho que auxilia nos cadernos que a gente está fazendo, que são os cadernos complementares, que nesse período de pandemia, né, nessa situação toda diferente que a gente está vivendo. Então, assim, as escolas elas estão recebendo material da educação do campo, um material específico para a educação do campo, que pense no aluno, que valorize a cultura, que valorize o lugar que ele está morando, que valorize o bairro dele, que ensine ele a ter esse carinho e pense um pouquinho fora da caixinha, né? Que a gente possa
ver essa apostila de uma forma não tão conteúdo didático, mas fazendo com que esse aluno reflita sobre o que é o campo dentro dele, sobre as identidades que ele tem, e o que aquela família representa para ele. Então, assim, a gente tem... E isso foi uma conquista que eu posso falar muito grande nesse período, que é falar um pouco e trazer esse caderno para a rede, né? Levar ele para a rede, no sentido de fato, de mostrar para as outras escolas também, para as escolas do campo, que a gente consegue ter um conteúdo, a gente consegue falar dos conteúdos de forma específica, de forma diferente, de forma que a gente vai atender esse nosso aluno. E tem tido muitos resultados positivos, a gente tem tido um feedback muito interessante. Uma outra conquista também que a gente teve para esse ano, foi o blog da Educação do Campo, que é um blog da Secretaria de Educação, que a gente tenta passar um pouco do que está acontecendo, falar um pouco das duas escolas, trazer opinião, conversar com as pessoas, né? Ver as coisas de fora e as pessoas de fora verem um pouco da gente. Que antes a gente sabia que tinha um pouquinho de dificuldade em algumas informações. Mas, assim, trazer Educação do Campo de Nova Iguaçu para esse seminário de uma faculdade, de um curso que eu particularmente tenho um carinho muito especial, é muito importante para mim. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite. Pensar na educação do campo como um todo, pensar em Nova Iguaçu como um município macro, mas que tem grande parte de área de preservação ambiental, pensar no Brasil, né, enquanto uma grande área uma grande área verde, e acreditar que a educação do campo pode transformar a forma que a gente vê a educação, a forma que a gente valoriza a educação, a forma que a educação do campo pode transformar pessoas, transformar a escola, transformar lugares, e valorizar essa cultura, valorizar a identidade, valorizar tudo que a gente pode ter de forma positiva. E valorizar o pequeno agricultor, valorizar a questão da terra. Eu acredito muito que a gente, enquanto escola, né, e hoje, pensando nessas duas escolas, a gente está tentando fazer um trabalho mais verdadeiro com essa questão da educação do campo, pensando mesmo no que a gente pode transformar essas realidades, esses alunos, essas crianças, essas pessoas que estão com a gente, professor, orientador, diretor, e no que a gente pode transformar a vida dessas pessoas. Pensando nisso, a gente tem propostas para dar continuidade a essa pesquisa, pensar numa educação do campo de forma mais específica, mais didática mesmo, o que a gente pode fazer enquanto pesquisador, enquanto técnico, enquanto professor. É algo que eu acredito que a gente tá pensando, está construindo, aceitando a ideia de vocês que estão aqui, que eu tenho certeza que estão com a cabeça até mais fresca, que estão vendo novas coisas, que a gente que está dentro de uma situação às vezes não está vendo, né? Mas, assim, pensar na educação do campo de Nova Iguaçu é refletir sobre esses anos de formação, é refletir sobre esses anos de tentativa, e até chegar num nível que a gente pode falar que a educação do campo hoje foi consolidada. Há uns anos atrás ela tem uma consolidação e é uma modalidade de ensino que existe, que é importante, que não pode ser esquecida, que não pode ser fechada por causa de um governo ou outro, que são duas escolas que lutam e resistem, né? Eu acho que a resistência é a nossa principal fala nesse momento, ainda mais no momento que a gente está vivendo, mas, assim, com os passos de formiguinha, com as conquistas menores, as conquistas maiores, às vezes dar um passo para trás, para dar dois para frente, mas a gente tem conseguido caminhar e isso me deixa um pouco feliz, né, nesse trabalho, e saber que a gente um dia pode conseguir junto, chegar junto a um lugar muito maior e muito melhor, onde a educação do campo é mais valorizada, seja de fato vista, e que a gente possa pensar agora, que a gente possa partir que a gente possa sair da discussão que é lei, que é legal, que tem diretriz, que tem
que tem política pública, que a gente possa ir mesmo para o ato e conseguir começar a pensar na parte didática metodológica, no que a gente pode fazer enquanto professor, né, que a gente possa abrir novos caminhos para novos pensamentos e novas possibilidades. E esse seminário tem sido um pouco disso, né? Falado um pouco disso. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala dessa questão mesmo que é para todos, né? Pensar nisso no global, pensar nisso para todos, mesmo que seja de uma forma mais lenta, mas que a gente possa caminhar junto e que Nova Iguaçu continue caminhando e que os outros municípios também continuem caminhando e que a gente possa lá na frente, com escolas da terra, com formação continuada, com tudo isso que a gente tem e não pode perder, que a gente possa conseguir muitas outras coisas, né? Muitos outros objetivos possam ser traçados. E aí, falo mais uma vez, da importância da pedagogia da alternância e da importância da ênfase da escola da Escola Agroecológica de Tinguá. Falo da importância que eles tiveram, né, enquanto escola, enquanto ambiente, na consolidação da educação do campo de Nova Iguaçu, e esses passos que a gente teve e obteve durante esses anos todos. Acho que é um pouco disso. Não sei se eu já falei, se já foi meu tempo. Ô, Isabela. Não, acho que você trouxe elementos substanciais para o nosso debate, que agora poderão ser desdobrados na fala da querida Artênia. Isso, Artênia. Isa, ó, gratidão, viu? Você vai para o bastidor. Obrigada, Alain. Até a e próxima. Artênia assume aí. Artênia assume o protagonismo do debate, viu, Artênia? Qualquer coisa eu estou nos bastidores. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professor Ramofli, pelo convite, professor Alain Damasceno. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Artênia Oliveira da Silva. Eu venho de uma área rural do município de Queimados, né, que fica localizada na área da Baixada Fluminense, né, estado do Rio de Janeiro. E essa minha realidade me proporcionou estar no curso de licenciatura em Educação do Campo, né. Eu sou da primeira turma, institucionalizada na Universidade, né, Federal Rural do Rio de Janeiro. Anteriormente, houve uma experiência, né, que foi a LEC Pronera, e eu julgo que ela foi a base, né, do nosso... Tivemos muitos alunos que faziam parte de movimentos sociais. Este curso me proporcionou um autorreconhecimento, né, sobre eu ser sujeita do campo, né, eu não me reconhecia, eu sempre falava que meus pais é que são os agricultores, né, e tudo mais, e através, né, desse curso e da pedagogia da alternância, eu fui vendo a minha realidade mais criticamente, né. Foi nesse momento também, né, que eu comecei uma pesquisa, né, eu fui bolsista do PET, né, Educação do Campo Sociais, sendo orientada pelo professor Ramofli, e eu e a Janaína, né, a gente fez uma pesquisa sobre Dom Adriano, né, e na Baixada Fluminense e a Comissão Pastoral da Terra. E esse foi o meu primeiro contato com a Comissão Pastoral da Terra, né? Durante as pesquisas, nós participamos das reuniões, nós participamos de diversas atividades com a Comissão Pastoral da Terra, e isso não seria possível se não houvesse a pedagogia da alternância, né? E a gente utilizava o tempo comunidade, para fazer nossas pesquisas, para poder ir nos arquivos, o arquivo Dom Adriano, fui também no arquivo da Diocese de Itaguaí, mas infelizmente eu não pude acessar o arquivo, né? E agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre a minha monografia. Todo esse trabalho, né, que a gente construiu, a gente pôde, me deu, né, uma curiosidade, um ânimo para poder falar sobre a Comissão Pastoral da Terra, né?
A Comissão Pastoral da Terra, ela surge na ditadura militar, né, que foi um período bastante hostil para qualquer tipo de movimento social que estivesse atuando. E o surgimento dela ligada à Igreja Católica possibilitou, né, que ela tivesse um trabalho coeso e não sofresse tanto com as investidas da ditadura militar. E na minha pesquisa, eu dividi ela em 3 momentos, né, que foi o surgimento, que eu acabo de relatar para vocês, e num segundo momento, né, por volta de 1991, ela sofreu um processo de autoavaliação, né, das suas atividades, por conta da conjuntura que estava acontecendo no momento, né? E havia muito desânimo e aflição. E eu separei 3 coisas que me chamaram muito a atenção num dos arquivos que eu encontrei, que foi o que motivava a continuação da luta, né? Que era o sofrimento do povo, vítima do capitalismo triunfante, o sonho de uma sociedade igualitária, né? Um sonho lúcido e comprometido, e a fé no libertador, realimentando as raízes da luta, esperança, sem ilusões e negação da realidade. Então, a partir desse momento, a CPT ela passa a estar mais ligada às comunidades eclesiais de base, né, as SEBs, investindo mais no aspecto educativo e na formação crítica, né. Um terceiro momento, né, que eu cito na minha monografia, é a finalização das atividades da Comissão Pastoral da Terra, após um novo período de avaliação, né? Esse é um processo muito intenso e muito conturbado também, porque a CPT, nessa autoavaliação, ela corria o risco de permanecer em sua própria inércia, e não era o que se queria, né? Então, para não ficar assim na inércia, foi decidido, né, a paralisação das atividades para poder se reestruturar e formar uma equipe apenas em campos de Goytacazes, né, e formar uma nova regional, né, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Eu separei aqui uns objetivos da CPT, né, que seria assessorar pastoralmente e juridicamente, e contribuir com os movimentos sociais e organizações dos trabalhadores, né. E eu separei uma fala da querida Sônia, que ela é atualmente coordenadora, né, da equipe Nova Iguaçu, e eu gostaria também de estar agradecendo ela, porque ela é uma pessoa maravilhosa e esteve sempre com a gente, né, nas nossas pesquisas, quando era uma pesquisa em grupo, abriu a porta da casa dela, né, recebendo a gente, em vários momentos sentou com a gente para organizar, né, mesmo organizar o texto e também conferir, né, as nossas informações, né. Ela disse o seguinte: a CPT, ela não é um movimento social, ela é um grupo de pessoas que abraçam as causas da luta pela terra. O que as impulsiona é a fé. Eu estou lá porque eu tenho um Deus que me acompanha, que me movimenta e que me faz estar lá, né? Eu deixo novamente, especialmente o meu agradecimento a ela, também pela vida dela, né, em prol dos movimentos sociais, em prol da luta, né, pela terra. Agradeço também ao professor Ramofli, que também teve bastante paciência. Muito obrigada, professor, pelas palavras do senhor. Ainda sou muito tímida, mas com o tempo eu fui melhorando, né? Agradeço também ao senhor Lacerda, que abriu o arquivo para a gente e foi nos mostrando, né, onde se encontravam as informações.
e também a todo o corpo docente, né, docente estudantil, né, que direta ou indiretamente faz parte da nossa formação. Então, aqui, professores, eu encerro a minha fala. Querida Artênia, é bom revê-la, Artênia, viu? Vou voltar para os bastidores. Peço desculpas pelo meu nervosismo. É a primeira live que eu participo. Relaxa. Então, deixa eu fazer aqui, Alan, para você me ajudar aí. Eu acho que deve ter, talvez, algumas perguntas, porque, como eu estou no celular, eu não consigo. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que nós... Não, calma aí. Deixa eu primeiro, vou fazer uma articulação dessas 4 falas. Eu vou levar em torno de 7 minutos, que é o combinado, para a gente finalizar às 16h40, e aí de 16h40 até às 17h eu dou conta das questões que foram elaboradas. Então, assim, sinceramente, eu estou muito feliz com a fala dessas 4 meninas. Quero justificar aqui a ausência da Janaína. A Janaína está falando comigo aqui no WhatsApp. A Janaína está trabalhando, ela já tinha sinalizado que talvez teria muita dificuldade de participar desse momento, porque ela hoje estava lotada de reunião e talvez não conseguiria a liberação do trabalho dela para participar aqui com a gente. Então, estou justificando a ausência da Janaína, porque, assim como a Artênia, elas duas fizeram assim, um trabalho belíssimo, de parceria mesmo, e eu confesso, assim, se não fosse a pedagogia da alternância, né, eu tenho lá minhas dúvidas se essas 2 meninas conseguiriam dar conta de um trabalho assim, tão bem feito, e tão elogiado em todos os sentidos. E não foi elogiado só no momento em que elas defenderam a monografia, porque foi uma construção que eu acho que é um pouco disso que a Lia sempre dizia, a Marília sempre diz isso. Elas Janaína e Artênia, elas elegeram essa temática e elas foram, em todo o tempo, comunidade, aprofundando essa temática. Então, eu acho que essa informação é estratégica para os nossos estudantes. Elas evitaram, de cada tempo, comunidade, escolher uma temática. Elas foram acumulando conhecimento, acumulando leitura, acumulando escrita, e os trabalhos, conforme muito bem disse a Artênia, no arquivo, com a pessoa do Lacerda, e espetacular. Então, a pedagogia da alternância, o tempo inteiro elas tiravam esse tempo para se envolver na leitura dos artigos que poderiam futuramente colaborar nessa monografia das duas e se envolver no trabalho de campo. Então, agora, é claro, eu acho que também é importante dizer isso, era uma outra conjuntura, uma conjuntura onde nós tínhamos relativamente recursos, que a licenciatura em Educação do Campo tinha relativamente recursos, que essas 2 meninas conseguiram bolsas, conseguiram recursos para deslocamento, minimamente. É diferente um pouco da conjuntura que nós temos hoje de GT, que, na maioria das vezes, a gente se reúne na própria universidade. Eu acho que essas questões elas precisam ser ditas, porque Janaína e Artênia não tinham encontros comigo só na universidade. Elas várias vezes eu me desloquei para o arquivo e a gente teve reunião com o próprio Lacerda. Então, isso, imagino eu, é um ganho na formação de Artênia e de Janaína. E talvez por isso, eu me lembro como se fosse hoje, dezenas de elogios da professora Lia em relação ao trabalho da Artênia, em relação ao trabalho da Janaína, dezenas de elogios da Soninha em relação a esses 2 trabalhos, até porque a Soninha é exatamente isso que a Artênia colocou, ela foi
não foi nem co-orientadora, eu acho que o co-orientador desse trabalho foi eu, e a Soninha, ela foi, de fato, a orientadora do trabalho. Então, assim, a gratidão por essas duas meninas e pelo belíssimo trabalho que elas desenvolveram. Em relação a Thalia e a Priscila, assim, é uma conjuntura de debate e de envolvimento com a pedagogia da alternância, que é um pouco dessa que eu sinalizei, que talvez a gente hoje tenha um pouquinho mais de dificuldade. Por que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade? Primeiro, porque são dois trabalhos, principalmente o da Thalia, que é um trabalho mais de cunho teórico, que é exatamente esse de tentar compreender de que forma o pedagogo se encaixa nesse debate da educação do campo, e como a gente não tem ainda, na grande maioria dos cursos de pedagogia, a gente não tem o debate da educação do campo, então fica restrita a uma pesquisa ainda muito bibliográfica. Porque, vou dar só o exemplo da nossa universidade, né? Na nossa universidade, a gente, por exemplo, não tem uma disciplina específica de educação do campo no curso de pedagogia de Nova Iguaçu. Até pode ter uma aula acerca de políticas públicas de educação do campo em alguma matéria do curso de pedagogia, mas não existem disciplinas específicas de educação do campo, ou de educação em movimentos sociais, ou estágio em escolas do campo. E aí, então, quando a Thalia ela se propõe a desenvolver essa pesquisa, eu acho que é uma possibilidade, talvez, de mínima, porque o próprio curso de pedagogia da rural, nossa carga horária, que eu leciono essa disciplina, a gente tem apenas 2 horinhas de aula, né, num curso que tem 3.000 e tantas horas de carga horária, a gente tem uma única disciplina que discute a educação do campo. Então, ainda é muito incipiente esse debate, e aí imagino que seja uma contradição, né, uma enorme contradição, porque... Imagina, e aí fazendo uma relação com a fala da Priscila e com a fala da Isabela. E olha que contradição, né? 12 escolas do campo, um município com quase 1 milhão de habitantes, né? Se eu não me engano, é o 4º ou 5º maior colégio eleitoral, né, do estado do Rio de Janeiro, uma potência, inclusive financeira, né, por conta, né, dessa quantidade de pessoas, com 12 escolas do campo, e nenhuma dessas escolas do campo tem a educação de jovens e adultos, enquanto uma política pública do município. Pode até ter um ou outro projeto, mas não existem turmas, se é que, né, tenha mudado alguma coisa de 1 ano e meio para cá. Mas, historicamente, não tem, e não é só em Nova Iguaçu, não é só em Nova Iguaçu. Os números hoje mostram claramente que de cada 100 escolas do campo, apenas 3 têm educação de jovens e adultos vinculada ao ensino médio e apenas 4 têm educação de jovens e adultos vinculada ao ensino fundamental. Então, por isso, em relação à Priscila, e nessa loucura que nós estamos, de dificuldade, inclusive, de fazer trabalho de campo, eu imagino que a gente teria muita dificuldade de dar conta de uma pesquisa de campo nessa conjuntura, porque eu fico imaginando onde você vai desenvolver uma pesquisa de campo sobre educação de jovens e adultos nas escolas do campo. Em Nova Iguaçu? Não, em Nova Iguaçu não tem. Queimados? Não, porque Queimados não tem. Japeri? Não. Entendeu? Então, é algo que a gente precisa, um pouco isso do que a Isabela muito bem colocou, né? Valorizar as conquistas que nós já obtivemos, e Nova Iguaçu tem várias conquistas, mas não cruzar os braços, é continuar no bom enfrentamento e na resistência para que outras conquistas apareçam. E aí eu fico aqui, para finalizar, né, fazendo essa amarração, para finalizar, eu creio que, eu vou me resumir a Nova Iguaçu, acho que eu fico imaginando que concurso público específico para as escolas do campo é uma seara que a gente precisa dar conta, e aí quando eu digo concursos públicos específicos para as 12 escolas do campo, não é também para qualquer colega, né? Eu fico imaginando para a meninada que leciona do 6º ao 9º ano, tem que ter um concurso público que atenda
as nossas especificidades enquanto licenciatura em educação do campo. Então, eu fico imaginando, quando a Prefeitura de Nova Iguaçu liberar concurso público do 6º ao 9º ano para professor de História, a licenciatura em Educação do Campo tem que ser contemplada nesse edital. Então, percebam que não é somente a luta por concurso público nas escolas do campo do 1º ao 5º ano. É claro que isso é importante, que os colegas que vão se candidatar para lecionar nessas 12 escolas do campo, eles vão ter a opção de concorrer ou para essas 12 escolas do campo ou para as 130 e tantas outras escolas urbanas. E isso diminui consideravelmente a rotatividade de colegas, né, que vão para as escolas do campo e depois de 6 meses estão voltando para a cidade. Então, esse é um aspecto interessante. Mas isso atende predominantemente ou exclusivamente os professores, né, que fizeram o ensino médio na modalidade normal ou curso de pedagogia. O que nos atende enquanto licenciatura em Educação do Campo, ou seja, concursos públicos do 6º ao 9º ano, na área de História, por exemplo, e que, então, a licenciatura em Educação do Campo seja contemplada. Então, essa é uma questão estratégica. E uma segunda, para finalizar, não consigo imaginar como que um município desse, tão grande como esse, tão potente, né, e eu estou me concentrando em Nova Iguaçu, porque eu sou morador de Nova Iguaçu, nasci aqui há 50 anos e espero morrer nesse lugar, não consigo imaginar como é que a gente não tenha pelo menos alguns projetos pilotos de educação de jovens e adultos em 2 ou 3 escolas, né, da rede municipal, 2 ou 3 escolas do campo, né, tem educação de jovens e adultos, mas nas escolas urbanas, 2 ou 3 escolas do campo que tenham educação de jovens e adultos, e obviamente não é só oferta, né, é todo um trabalho que contempla a formação de professores, que tenha material didático, que pense na possibilidade do transporte, dos agricultores familiares que moram ali em Jaceruba e que vão ter que se deslocar para a escola, e, enfim, Campo Alegre, tantos outros exemplos. Então, assim, eu acho que é isso. A gente se organizou para deixar em torno de 20 a 15 minutos, já falei para cacete, estou vendo aqui, já são 15 para as 5, e eu queria que o Alan me ajudasse aí, Alan. Eu não estou vendo o chat, queria que você colocasse aí se foi feita alguma pergunta. Beleza. Não, tá tranquilo. Eu estou aqui nos bastidores te ouvindo. A Artênia também está nos bastidores, viu? E aí, após finda, né, a apresentação do GT de Educação, Diversidade e Inclusão, eu vim descendo aqui nos comentários para encontrar as perguntas, tá? A primeira que eu encontro é da professora Marília, que está nos ouvindo, e diz o seguinte: e os livros que as escolas do campo de Nova Iguaçu construíram a partir de suas realidades? Será que não há um acúmulo mínimo das suas especificidades? Ela fez essa pergunta, provavelmente, dentro do contexto da apresentação de uma das meninas. Essa questão é para a Isabela, que ela menciona aqui nos comentários. A Luana Abreu faz o seguinte comentário: a influência da educação popular, principalmente das escolas comunitárias, no contexto da educação do campo em Nova Iguaçu. E a Marília responde: houve um fórum de educação do campo também em Nova Iguaçu. A Maria Lídia faz o seguinte: eu falo sobre o rural urbanos desde 2011, sou voluntária em escola rural urbana, criança vive na rural, sitiante, mas que urbano está inserido. A Luana Abreu faz a seguinte observação: o percurso formativo da educação do campo está diretamente ligado à professora Marília Campos, que nunca deixou Nova Iguaçu desamparado. Iniciou com a professora Lia, lá no comecinho do Vale do Tinguá. Tá? Bom, aí a pergunta efetiva para você é o seguinte, é da Priscila Queiroz. Alguma dessas escolas do campo em Nova Iguaçu oferece a modalidade da EJA no campo? E aí, Ramon, o que você acha? Oferece? Então, acho que, como a gente não tem, eu acho que a Isabela não volta, né? Não sei se a Isabela volta ou não. Mas eu fico imaginando o seguinte: deixa eu reiterar o que foi dito por uma das colegas em relação a esse debate da educação. Foi dito aí, né, nas suas questões,
Alguém colocou a importância da Lia, né, lá no início, em relação ao debate da educação do campo, e a Marília, com uma trajetória, de fato, linda, de envolvimento com os debates da educação do campo aqui em Nova Iguaçu. Isso todo mundo sabe, né, o quanto que Marília fez e continua fazendo, obviamente, em relação ao debate das políticas públicas de educação do campo aqui e ali. O Tarci também, o Tarci teve um momento aí da nossa licenciatura em educação do campo, que ele coordenou um desses projetos. Se eu não me engano, lá no início, a Ana Dantas, um pouquinho da Ana Dantas, com a Lia também, na coordenação desses projetos da escolinha lá de agroecologia. E eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que é exatamente isso. Esse é um pouco do nosso papel enquanto educadores, né? Porque eu fico imaginando que a gente está numa universidade pública na Baixada Fluminense, né? Eu sempre disse isso, né? Eu acho que a Alan deve lembrar, eu falo disso o tempo inteiro lá na reunião do PPGEA. O PPGEA foi criado para atender os colegas do entorno, né? E aí é tão legal se a gente puder fazer esse vínculo estreito com Queimados, com Japeri, com Paracambi, com Nova Iguaçu, com Belfor Roxo, com São João de Meriti, com Nilópolis, com Guapimirim, ou seja, com a Baixada Fluminense, de uma maneira geral. Então, acho que é nesse sentido que a LEC, inclusive, ela foi criada, né? E aí é claro que hoje a gente atende um pouco da classe trabalhadora da Zona Oeste, mais do que justo também, né? Então, eu acho que essa é uma questão que precisa, até para ampliar, né? Claro que Lia e Marília a Marília não gosta muito disso, não, mas eu vou falar, são minhas gurus intelectuais, né? Mas também para ampliar, e além dessas duas meninas que são os nossos alicerces. Agora, em relação aos livros que a Marília diz, né? Esse é um trabalho assim de longo fôlego, né? E que não são os livros apenas vinculados a essas 12 escolas que Marília ficou de frente, né? E que cada escola tentou dar conta na medida do possível lá num tempo de aproximadamente 3 anos, né? Eu acho que alguns a gente conseguiu imprimir, outros não. Eu sei que tem uma história longa da gente tentar fazer uma publicação pela própria universidade, pela Pró-Reitoria de Extensão, mas que isso, pelo menos com os 12 livros, não foi à frente, eu acho que somente 3. Agora, anterior a esses 12 livros, é importante pensar naquele que Marília também é a figura, uma das principais na organicidade, que é o livro que a gente construiu lá em Campo Alegre. Talvez lá tenha sido o pontapé inicial, e que a gente fez um lançamento assim belíssimo, e que está na minha memória até hoje, que a gente foi para Campo Alegre, que a gente conseguiu reunir os agricultores históricos daquele território, com a Soninha, com o pessoal, com a Bia, com a Elisângela, com a Luana, se não me engano, o pessoal do MST, enfim. Talvez o pontapé inicial esteja lá naquele material, e que logo em seguida, eu lembro que eu comentei isso com Marília, né, várias vezes, o quanto tem inclusive falei aqui dessa rotatividade, né? Quantos foram os cursos realizados? O Romário, olha, não podemos esquecer do Romário. Na gestão do Romário em Campo Alegre, a gente fez vários cursos de formação dos colegas. E aí a rotatividade é muito intensa. Aí passa um ano, a gente volta para a escola do campo, 60%, 70% daqueles professores que fizeram determinado curso de extensão já não são mais, ou seja, são novos colegas, com novas necessidades, com novas demandas, e a gente novamente... Então, tem horas que cansa. E isso não é especificidade de Nova Iguaçu. Essa altíssima rotatividade dos colegas, talvez isso diminuiria se a gente conseguisse, exatamente o que eu coloquei aí lá anteriormente, desses concursos públicos, que o candidato, no ato da sua inscrição, ele pudesse decidir, eu quero concorrer para essas 12 escolas do campo. E aí, se tiver uma rotatividade, se eu não estou muito satisfeito com a escola municipalizada Campo Alegre, eu vou sair dela para ir para Jaceruba.
ter uma rotatividade entre as escolas do campo. E não sair do campo e ir para a cidade porque o campo é ruim, porque o campo é distante, porque o campo tem lama, porque o campo tem poeira. Entendeu? E a terceira questão, Alan, que você coloca em relação à EJA, né, no município de Nova Iguaçu. Por isso seria legal se Isabela estivesse aqui, né, porque ela poderia falar, né, uma fala oficial enquanto coordenação da Secretaria Municipal de Nova Iguaçu. Mas até onde eu sei, e até um ano e pouco atrás, não existia uma única escola do campo, das 12 escolas do campo, que tenha lá educação de jovens adultos, ou seja, a escola municipalizada Campo Alegre tem uma turma de 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano de EJA. Ou tem uma turma de Jaceruba, tem uma turma do 6º e 7º ano de EJA. Entendeu? Tem projetos que iniciam... Eu, por exemplo, consegui desenvolver um projeto em 2011 ou 2012, se eu não me engano, lá em Jaceruba. A gente tinha um projeto de EJA lá, mas é um projeto com data de início e data de fim. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é uma política pública do município que tenha professores lotados naquela escola para atuarem com a educação de jovens adultos, que tenha estudantes passando do 1º para o 2º ano, para o 3º, para o 4º, para o 9º, entendeu? É nesse sentido, então, não vou aqui bater o martelo, mas até o que eu sei, até ano passado, ano retrasado, a gente não tinha isso. Eu acho que foram essas três, né, as questões colocadas aí por você, Alan. Eu acho que não tem mais questões, não. Tem comentários das pessoas que foram se sentiram muito contempladas com a sua fala, a fala das meninas, parabenizando, destacando a importância da CPT, né, na Diocese de Nova Iguaçu. Isso, CPT. Alguns apontando a importância dessas reflexões, enfim, de maneira geral, nós chegamos, né, ao The Happy End. Eu só tenho que te agradecer, então, Alan. Que isso, nós estamos juntos. Muito obrigado aí por essa retaguarda. Não tem que agradecer nada, nós estamos juntos, pai. O Evandro está aí ainda? O Evandro está aí ainda? Já foi. Evandro foi. Já foi. Já foi. Pô, legal a fala dele também. Então, agradecer a todos que ficaram com a gente até esse momento, né? Muitíssimo obrigado. Exatamente. Foi um dia de muitas reflexões. O vídeo vai ficar disponível aqui na página do Facebook da LEC, Seminário LEC UFRJ. Esse mesmo vídeo também vai ser disponibilizado no canal do YouTube do LEPED UFRRJ, que é um laboratório, né, que eu coordeno, onde quem desejar poderá assisti-lo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Tá bom? Tamo junto, Ramon. E convidar os colegas para o seminário da quinta-feira que vem, né? Meninada aí não perder. Quinta-feira que vem, nós teremos o 5º seminário da LEC. Eu só não estou aqui com a programação, mas no mesmo bate-canal, ou seja, a página do Facebook Seminário LEC, às 14 horas, nós teremos o 5º Seminário LEC, onde essas reflexões, a partir da alternância sobre a ideia, né, da educação no campo, permanecem em debate. Tá bom? Show de bola. Um beijo. Um abraço a todos.